Bem-vindo ao podcast de Falar Sem Medo. Aqui olhamos de frente para o medo de falar em público. Em cada episódio, descomplicamos a comunicação com a ajuda de especialistas na matéria. Hoje, o meu especialista na matéria é Rogério Canhoto. Eu sou Ana do Carmo. Se nós estamos aqui, o Rogério já está, pelo menos, um passo à frente. Ou 552 mil passos à frente. O Rogério é professor no ISCTE Executive Education, é investigador, especialista em inteligência artificial e autor do livro AI Innovator, onde mostra que podemos olhar para a inteligência artificial sem ficar de pé atrás. Um dos seus momentos preferidos do dia é logo após o jantar, quando toda a gente termina a refeição e fica o Rogério, a mulher e os 3 filhos à conversa. Não pode faltar, claro, o cão Caju, que é o cão d'água da família. É apaixonado por tudo o que seja telecomandado, sejam carros ou drones. Rogério, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por vir aqui falar connosco sobre a inteligência artificial. Ahm, Começamos pelo básico, para estarmos todos na mesma página. Quando falamos de inteligência artificial aplicada à comunicação, nós estamos a falar exatamente do quê? Isso, vamos ficar aqui 2 horas só a falar sobre Eu isso. disse resumidamente. Ok, ok. É um bom ponto, é um bom ponto. Vejamos, nós quando falamos em comunicação, e há os vários tipos de comunicação, não é? Podemos ter esta comunicação pessoal, podemos ter uma comunicação para uma audiência mais alargada, podemos ter uma comunicação, até para quem nos acompanha e tem equipas, para a equipa, não é? Como é que nós trabalhamos isto? Então, a inteligência artificial, que ganhou, é um tema que já tem para aí 70 anos, mais ou menos, mas E agora não ganhou. falamos tanto nele, mas É já isso. existe há Já tanto existe tempo. desde 1950, portanto tem 76 anos já, portanto já está velhinho, né, já está na reforma literalmente. Mas é um tema que ganhou muito protagonismo nos últimos 5, 6 anos. Porque várias razões, o avanço tecnológico, os algoritmos que evoluíram, tudo isso. Mas na realidade hoje em dia já ninguém consegue passar, principalmente no mundo mais profissional, sem falar sobre inteligência artificial e as várias ferramentas que existem na inteligência artificial. Então nós podemos olhar para a inteligência artificial, que é como eu gosto de olhar, é isso que eu gosto de partilhar, como um teammate. Eu gosto da expressão inglesa porque é isso. Não é uma ferramenta, não é um tarefeiro, é um colega de trabalho. Então nós Uhum. temos que olhar como esse colega de trabalho pode ser um especialista no que nós quisermos, nomeadamente da comunicação. E quem trabalha com palavras, sejam jornalistas, comunicadores, criadores de conteúdo, locutores, a inteligência artificial, já percebi que é do time que olha para a inteligência artificial como uma aliada e Isso, não como uma isso, ameaça. isso. Não como um substituto, Sim. claro, claro. Aliás, até porque os exemplos que nós temos em que utilizaram a inteligência artificial como substituto deram asneira. Hum. E esta é sempre uma aprendizagem boa, porque as pessoas acham que a inteligência artificial é magia que está a acontecer ali por trás. E nós não nos podemos esquecer que a inteligência artificial mais não é do que um algoritmo matemático que define qual é a probabilidade de nós a seguir dizermos uma coisa ou a seguir pedirmos uma coisa. Então é muito simples quando nós dizemos: olha, eu quero que tu prepares um relatório sobre isto, pegado naquilo que eu estou aqui a dizer. Ele pega naquilo e faz um algoritmo matemático e diz: olha, para aquilo que tu estás a pedir, o que tu deves mesmo querer é isto, vê lá se é isto. E se nós não lhe pedirmos nada mais, ele diz: olha, acertei. Se nós dissermos: olha, não é bem isto, é mais aquilo, vai aprendendo connosco. Portanto, na realidade, é probabilidade a funcionar. Portanto, quando nós achamos que aquilo tem muita inteligência e que é muito rocket science, que é uma magia, na realidade é a coisa mais básica e mais, chamemos, burra que nós temos. Nós temos que lhe ensinar tudo na prática. Ou seja, a inteligência artificial vai dando respostas tanto mais acertadas quanto nós próprios formos organizando e dirigindo o seu caminho, é isso? Isso mesmo. Ou seja, eu costumo dizer que é como conduzir um Ferrari como se fosse uma trotinete, que é o que a maior parte dos portugueses, em particular, nós estamos a falar em português para portugueses, Sim. a maior parte dos portugueses tem estado a utilizar. Da minha experiência, quer do ponto de vista profissional, na empresa onde eu estou, quer do ponto de vista académico, nas aulas que eu dou, aquilo que eu reparo é que a maior parte das pessoas ficou entusiasmada com estas ferramentas, pega numa ferramenta indiscriminadamente, independente se é A, B ou C, Uhum. pega na ferramenta e começa a utilizar. E eu costumo dizer, muitas vezes estão a utilizar o Ferrari como se fosse, conduzi-lo como se fosse uma trotinete. Porquê? Porque estas ferramentas, não só cada função, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, funções da comunicação ou tipos de comunicação podem ter ferramentas diferentes, e cada ferramenta tem regras de utilização. Como nas outras coisas do nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos. Tem regras. Então a maior parte das pessoas esquece, por exemplo, a palavra mais conhecida nos últimos tempos é ChatGPT. Toda a gente conhece Sim. ChatGPT. O ChatGPT emitiu aqui há uns 2 anos e meio atrás e tem vindo a atualizar as boas práticas para utilizar o ChatGPT. São 21 regras. Eles dizem, tu para conduzir isto como um Ferrari, ou seja, para saberes conduzir o Ferrari como um Ferrari, devias utilizar estas 21 regras. E, de média, as pessoas utilizam 4, 5 dessas regras. Portanto, não estão a extrair o potencial todo. Ou seja,
está longe de estar maximizado. Isso. E de utilizarmos a ferramenta certa para o sítio certo. ChatGPT, por exemplo, é bom para escrever textos, mas há outras. O Claude, por exemplo, que é um dos grandes Uhum. concorrentes do ChatGPT, é excelente para escrever texto. Então depende do que é que nós queremos fazer. Mas, por exemplo, se quisermos fazer imagens ou sons, já não são as melhores ferramentas, já existem outras ferramentas boas para isso. Uma delas tem um nome até um bocado ridículo, aí eu gosto um bocadinho, que é o Nano Banana. Ah, sim. E portanto, nós como temos os bananas, não é? É pá, és mesmo banana. E Sim. até é um bocado depreciativo, que é o Nano Neste caso é o Banana. contrário. Isso, é super pro. Aquele caso é super pro. Pois é, porque de facto estou a perceber que, além daquelas que nós possamos conhecer, o Gemini, o Claro. ChatGPT, há, sei lá, uma enormidade, um Uhum. número infinito de ferramentas. É porque eu sei qual é a ferramenta mais adequada para a função que eu quero desempenhar. E é excelente Vou ferramenta. googlar, vou à procura. É possível, uma das coisas é utilizar os meios tradicionais e, portanto, aquilo que vai aparecer é aqueles que hoje em dia, se formos um Google, aqueles hoje em dia sabem utilizar o Google para ficarem logo Uhum. nas primeiras linhas, que é aí que nós vamos, não é? Aquelas primeiras 3, 4 opções e vamos lá ver o que é que nos diz. E a maior parte das vezes, eu diria que 70% das vezes são boas ferramentas. Se nós fizermos isso, imaginemos, queremos fazer uma, uma, uma ferramenta para fazer bons podcasts, por exemplo. Temos aqui, existem ferramentas para isso. Então, as primeiras 3, 4 é só ver, testar, experimentar. Mas podemos ir um bocadinho mais além. Porquê? Porque o digital traz-nos essa virtude. É porque existem alguns gurus, chamemos de assim. Eu não Uhum. gosto de chamar especialistas, porque na realidade o mundo que está a mudar ao ritmo que está, com 500 mil ferramentas a aparecerem todas as semanas, quem é realmente especialista? Acho que não. Existem uns indivíduos que são um bocadinho mais gurus, percebem um bocadinho mais de algumas coisas. E então, nestas áreas, há alguns gurus que testam estas ferramentas, dizem o que é que funciona, o que é que não funciona. Então, o que é que eu costumo fazer? Só para dar aqui também umas dicas a quem nos Uhum. acompanha. Primeiro vou fazer um Googlezinho, ver o que é que diz. Posso também fazer um pedido num chat GPT, num Perplexity, num Claude. Certo. Cuidado, porque às vezes eles são enviesados. Eles são treinados para falar dos seus produtos e dos produtos da sua empresa, e São não tanto dos verdes. espertos. E isso, foram treinados para isso. Mas depois podemos ir para o YouTube e dizer, olha, quero vídeos sobre a ferramenta que eu encontrei no Google, quando fiz a pesquisa no Google. E há uma série desses gurus que são especialistas que nos fazem videozinhos a comparar ferramentas, Uhum. a dizer, olha, esta faz isto, e esta faz isto, e se tu fazes isto, esta é melhor. E de repente nós dizemos, ok, mas podemos ir para Instagram. Instagram também temos imensos Instagrammers, influenciadores digitais, a fazerem posts sobre isto. Existem portugueses, existem brasileiros, os brasileiros estão muito à frente nisto, eles são ótimos comunicadores e lidam bem com a imagem, com o vídeo e exporem-se publicamente. Os portugueses são um bocadinho mais conservadores nisto, mas já existem alguns. E, portanto, nós podemos fazer uso dos recursos que nós temos digitais, seja no Instagram ir perguntar, seja até no TikTok ir perguntar. Os meus filhos vão Certo. todos ver coisas ao TikTok. Eu sou utilizador do TikTok, mas eles veem tudo, até restaurantes e afins. Podemos ver no YouTube, podemos ver no Google. E depois, quando juntamos as pecinhas todas, temos que fazer sempre uma certa pesquisa, isso é importante para nós, Claro. convém consumir algum tempo, chegar e experimentar a ferramenta. Aliás, aquilo que eu digo a toda a gente é não tenham medo de o fazer, não tenham medo de experimentar. Temos que efetivamente descomplicar. Quando nós temos aqui o falar sem medo, é experimentar sem medo. Não cai nenhuma perna, não cai nenhum dente, ninguém É se só magoa, tentar. é tentar. E ter consciência, mais uma vez, aplicar as regras. Mas as regras normalmente também estão publicadas. Quem nos explica qual Uhum. é a ferramenta também diz lá, para fazeres isto, deves fazer isto, 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 e deves ativar isto. Meia hora, 45 minutos, já ficamos um bocadinho aptos a fazer alguma coisa. É só uma questão de investir um bocadinho do nosso tempo para depois rentabilizar o nosso trabalho, não é? Isso mesmo. Este podcast, como sabe, é sobre falar sem medo, sobre tentar ajudar quem nos acompanha a vencer essa característica Eu sua, sei, eu ou sei. pelo menos a tentar lidar com ela da melhor forma. E como é que a inteligência artificial pode ajudar-nos a desenvolver algumas competências de comunicação? Essa é a parte boa. Essa é a parte gira e é uma pergunta excelente, Ana. Vejamos, eu daquilo que eu vi quando me convidou para fazer Hum. aqui este nosso momento, cheguei dos estudos que eu vi, as pessoas têm 2 ou 3 grandes medos na vida. O primeiro é de morrer, o segundo é de Logo a falar em seguir. público. E portanto a pessoa diz: "Bem, eu percebo", e isso cria ansiedades, cria ataques de pânico. Eu estive a ver um bocadinho, investigar um bocadinho e fiquei, realmente é intenso, não é? Uma experiência Sim. emocionalmente intensa. E então temos que olhar para as ferramentas de inteligência artificial quase como um tutor. Alguém que nos pode, mais uma vez, é o teammate, que é, olha, eu vou ter uma. E podemos fazer estas coisas, eu faço muitas vezes estes exercícios para outras coisas, mas imaginemos alguém que é mais júnior nestas coisas, não tem grande experiência, e vamos começar pelos júniores e depois vamos para os séniores. Para os séniores, para os mais séniores Sim, profissionais, não é? sim, sim. Mas os júniores têm aqui, imaginemos agora alguém que ficou a liderar uma equipa, ou alguém que foi convidado para fazer uma palestra num evento, ou alguém que tem que falar para uma audiência mais alargada na sua empresa. Momento de stress, momento de. Há uma série de coisas. Então podemos começar, por exemplo, por preparar
a apresentação. Eu costumo dizer que o problema das pessoas é elas não planeiam falhar, falham é a planear. É um jogo de palavras, mas eu Vou gosto muito levar disto. isso. Vou Mas, levar isso, Rogério. mas eu gosto Gostei. deste jogo de palavras que as pessoas não planeiam falhar, mas às vezes falham. O que é que Pois, aconteceu? exato. Não se prepararam bem. Não tiraram o tempo suficiente, não praticaram às vezes o suficiente. Eu, por exemplo, e a Ana sabe disso, eu faço uma série de palestras e faço palestras. No outro dia tive 3.000 pessoas à minha frente. E se as pessoas acham que falar sem medo acontece sempre, não. Tem exercícios de respiração, já lá vamos, exercícios de respiração, tem exercícios de mentalização. E quando entramos em palco, parece que é fácil, mas há toda uma preparação para trás. Então, porquê que nós não utilizamos as ferramentas de inteligência artificial que nós temos hoje em dia para nos prepararmos? Por exemplo, podemos começar por utilizar a inteligência artificial, mais uma vez, como teammate, como companheiro, como tutor, a dizer, olha, eu vou fazer uma apresentação, ainda quando estamos a idealizar, e às vezes, não sei, às vezes acontece-me ter o efeito da tela branca, que é, eu agora tenho que falar para não sei quantas pessoas sobre um tema, eu sei do tema, mas o que é que será interessante para aquelas pessoas? E ando ali um fim de semana a ler revistas, a ver artigos, a navegar na internet, para perceber o que é que poderá interessar. Mas só que não nos podemos esquecer que estes modelos de inteligência artificial que temos hoje em dia disponíveis e que estão gratuitos, by the way, quem nos acompanha, há umas ferramentas que são pagas, há outras que são gratuitas. As gratuitas, com algum cuidado de informação pessoal que não é partilhada, são extremamente úteis para nós. O que é que nós podemos fazer? Pegar nessas ferramentas e dizer, olha, eu vou fazer uma apresentação para uma determinada audiência e tentar caracterizar a audiência. São os meus colegas de trabalho, têm uma idade média de não sei o quê, preocupam-se com o que quer que seja e eu fiquei de falar sobre um determinado tema. Ou seja, essas informações fazem a nossa inteligência É o artificial Ferrari, é o Ferrari a ser perceber. utilizado como um Ferrari. Porque se nós Muito bem. dissermos, vou fazer uma apresentação e preciso falar sobre isto, ele é generalista e, portanto, Pois, claro. sai uma coisa muito básica. Quando nós lhes damos contexto a estas ferramentas, elas dizem, já percebi o que é que tu queres, então espera. E quanto mais o contexto for mais detalhado, mais específico também é o retorno. E aí sim percebemos que as ferramentas nos dão aqui uma ajuda imensa. Aliás, há um truque. Podemos começar já pelos Mas truques. vamos, Pode ser? vamos. Um dos truques é, e as pessoas esquecem disto, uma das regras que a OpenAI, que são os donos do ChatGPT, disseram que nós devíamos fazer e que se aplica às outras todas é, estes modelos são treinados com toda a informação que existe no mundo e que está disponível, não paga, tipicamente. Porque livros e afins têm estado um bocadinho mais protegidos, mas temos ouvido histórias de que estes motores de inteligência artificial pesquisam tudo e digerem tudo e processam tudo. Na realidade, eles foram ensinados com quase toda a informação que nós Claro. temos hoje em dia à nossa volta. E então, se nós fizermos uma pergunta generalista, a resposta é generalista. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer num pedido de uma destas ferramentas é atua como. E nós, quando dizemos atua como Ok. um comunicador profissional com grande experiência de falar em palco, ele Vamos diz, colocar ok, nessa eu posição. vou buscar-te toda a informação que eu tive, eu já percebi que tu queres que eu atue assim. Podemos dizer atua como um coach de mentalização para uma entrada em palco para 3.000 pessoas. E ele vai buscar toda a informação que tem e diz, ok, já percebi que queres falar sobre isto. Se nós fizermos perguntas generalistas, ele dá-nos respostas generalistas e depois não tem assim tanto valor. Então o que é que nós podemos fazer? Voltando ali um bocadinho atrás, que é, eu tenho dou descrição da audiência, o que é que os preocupa tipicamente, se eu os conhecer, se eu não conhecer, faço perguntas para tentar conhecer. Vou para lá falar sobre um determinado tema e sobre este tema preocupa-me ou acho que deveria ser interessante falar sobre isto, isto e isto, porque às vezes eu sou especialista num tema, para aquela audiência eu sei mais ou menos quais é que são os 3 ou 4 ganchos que eu possa agarrar. Exato. E, portanto, posso dizer, olha, ajuda-me a preparar aqui os principais tópicos, para além destes 3, que poderiam fazer um bom storytelling para eu apresentar. E, e sai-se cá para fora. Mas não ficamos por aqui, como é óbvio, porque a ideia não é fazer copy-paste daquilo. Temos que olhar para aquilo e dizer, bem, Um isto faz conceito sentido. crítico, não é? Isso. Aliás, a parte humana aí é fundamental. Eu costumo dizer que o human tem que estar sempre no loop, que é, quando vem aquilo, se nós fazemos copy-paste, estamos a autoflagilizar a nossa inteligência, não é? Estamos a subcontratar a nossa inteligência, não é isso que nós queremos. Mas se nós pegarmos naquilo com sentido crítico e agora dissemos, olha, e então acho que estes tópicos são bons, mas agora eu preciso de uma coisa. Preciso que me ajudes a digerir isto numa frase de abertura que seja a síntese disto. Porque eu quero começar com a forma como vou acabar. E dá-me 3 alternativas para isso. E de repente ele vai-nos ajudando a inspirar-nos para a apresentação. Eu às vezes faço isto. Parte engraçada. Muitas vezes aquilo que eu uso no fim não é nada daquilo que ele me disse. Porquê? Porque ele ajudou-me a estruturar o meu raciocínio e dizer, não é nada disto, eu vou dizer isto. E é mesmo, Exato. e portanto, borrifei-me naquilo que ele disse, mas esta troca de ideias, entre aspas, com uma ferramenta de inteligência artificial, ajuda-nos a estruturar o nosso pensamento e a fazer isto. Portanto, saímos dali com uma estruturazinha, o storytelling, a frase de abertura, os vários tópicos que eu tinha pensado, ele até nos pode aconselhar mais um ou dois que sejam relevantes. Temos uma estrutura e digo, olha, o efeito de tela branca já superei. Então agora
Vamos preparar isto. Como é que eu faço para preparar isto? Há pessoas que são muito proficientes em PowerPoint, ou fazer vídeos, ou fazer imagens, o que quer que seja. Ele pode dar sugestões criativas, não é? Isso por um lado, mas mais ainda, nós temos ferramentas que pegamos naquele storytelling e pegamos numa ferramenta, vou dando nomes que é para as pessoas irem experimentando, como o Gamma, Uhum. Gamma, que é uma ferramenta de inteligência artificial em que nós lhe damos os bullets e o storytelling da apresentação, tal como é o auxílio do ChatGPT, e ele faz-nos os slides e os bullets e as animações dos slides. Portanto, alguém que não percebia nada de PowerPoint, de repente tem uma apresentação em 5 minutos. Nem tanto, 3 minutos, com base naquilo que pusemos. E se nós íamos perder 3, 4, 5 horas a pôr o quadradinho no sítio, como é que eu animo a Sim, letra, não sim. sei o quê, 3 minutos está feito. Porquê? Porque nos dá mais tempo. Estas ferramentas têm uma grande virtude, poupam-nos tempo. Dá-nos mais tempo para depois nos dedicarmos a treinar, por exemplo. Outra, hum, pegar e fazer um pequeno vídeo para apresentarmos na nossa sessão. Imaginemos que vamos falar sobre, sei lá, sustentabilidade ou o impacto, isto com Uhum. a chuva que às vezes temos estado a ter, não é? Ou o sol, o calor no verão, sobre o impacto ambiental de, sei lá, dos combustíveis a carvão, o que seja, aquilo que nós quisermos falar, ou dos carros elétricos, as virtudes e desvirtudes dos carros elétricos, ou seja, podemos pedir a ferramentas como o Sora, que é uma das ferramentas Sim. para vídeo, para fazer um videozinho sobre isso, em que nós damos as dicas, ele faz um videozinho, até 3 minutos, e que por uma apresentação faz logo uma abertura diferente. Sim, é algo impactante, não é? Claro, e portanto nós podemos, por um lado, preparar a apresentação, segundo, os materiais para essa apresentação, depois podemos ir para a componente pessoal, que eu trabalho muito, que é a parte da mentalização e dos exercícios de respiração. Quem faz apresentações de uma forma mais profissional, como nós fazemos, não é? A Ana também é Uhum. uma comunicadora profissional, nós temos exercícios de respiração, para quando o diafragma ir mais para baixo, para a nossa voz ter mais potência, para nos acalmarmos, porque, obviamente, quando temos 3.000 pessoas, às vezes nem 3.000, 50 pessoas, se for uma carga emocional E há pessoas que forte, têm menos. isso, na equipa, 10 Sim, pessoas, sim. que ficam com uma carga emocional grande. Há exercícios de respiração para nós nos acalmarmos. Então podemos utilizar as ferramentas de inteligência artificial para dizer, olha, eu vou fazer esta apresentação, é um momento de imensa tensão emocional para mim, eu normalmente fico nervoso, gaguejo, fico a transpirar das mãos, não sei o quê. Identifica-me, por exemplo, exercícios que eu devo fazer 5 ou 10 minutos antes para me ajudar a ficar focado, a me acalmar e afins. E é engraçado, porque, mais uma vez, ele dá-nos um conjunto de dicas muito baseados em todo o conhecimento que ele se apropriou ao longo de toda a informação que existe. Mas sabe o que é que eu sinto? Sinto que às vezes somos nós próprios que não temos criatividade ou agilidade mental para pensar que a inteligência artificial pode nos ajudar É nesse isso, ponto. é isso. Porque nós não temos, nós olhamos, e esta é uma das grandes virtudes das ferramentas de inteligência artificial. Nós, no mundo pré-inteligência artificial, chamemos-lhe assim, Uhum. mundo mais tradicional, chamemos assim, estávamos habituados a que se quiséssemos fazer uma tarefa, por exemplo, uma apresentação de 20 slides, íamos demorar 5 horas. Tínhamos habituados de, bem, eu se quiser fazer um vídeo tenho que pedir uma agência qualquer porque não sei fazer vídeos. E portanto o que estas ferramentas trouxeram foi pôr à nossa disposição com linguagem natural, porque antes nós tínhamos que aprender a linguagem das máquinas. Certo? Agora as máquinas aprenderam a nossa linguagem. Esta é a parte boa também para falar sem medo. Temos que falar sem medo são as máquinas, que eles passaram-nos a entender. E então, aquilo que nos demorava imenso tempo, neste momento demora pouco. Então é só, eu digo eu, mas daquilo que eu tenho estado a ver, é uma questão das pessoas, por um lado, estarem atentas a estas coisas, que é, tenho aqui uma dificuldade, será que eu vou gastar muito tempo? Mas calma, se calhar existe uma ferramenta de inteligência artificial que me ajuda. Por um lado, ter essa awareness e depois saber como nós começarmos logo. Então, e que ferramenta é que eu vou utilizar? E a primeira vez custa um bocadinho, mas eu hoje em dia utilizo diariamente 5, 6 ferramentas, várias vezes ao dia, Uhum. para me Para ajudar. diferentes fins. Para diferentes fins, exatamente. Ou seja, para preparar apresentações, ou seja, para sintetizar relatórios, ou seja, para apresentar o que quer que seja. Faço muito isso. Bom, já estava aqui a pensar, se todos nós utilizarmos essas ferramentas, as mesmas ferramentas, não corremos o risco de acabarmos a comunicar todos mais ou menos da mesma forma? É uma pergunta que me surge várias vezes e eu costumo dizer: estamos a esquecer do fator humano. É, porque seria a mesma coisa que há 20 e tal anos atrás, 30 anos atrás, quando surgiu o PowerPoint, que pelo facto de termos um PowerPoint ou termos um Excel, iríamos todos fazer apresentações iguais, ou íamos fazer as contas, íamos ser muito proficientes a fazer contas. Na realidade, não. Cada um de nós tem as suas valências, os seus talentos. Eu costumo dizer que temos muitos talentos e somos todos muito diferentes nos nossos talentos. Estas ferramentas, como nós estávamos a ver, quanto vai haver pessoas que são muito mais proficientes a utilizá-las, têm muito mais capacidade e fazem coisas muito mais diferenciadoras, e há outras que não querem fazer esse esforço e vão ser muito mais básicos na sua utilização e o resultado vai ser muito mais banal.
E eu acho que o fator humano vai continuar sempre a ser fundamental, É porque isso que estas faz aqui a faz a diferença. diferença. O sentido crítico, ainda há pouco estava a Uhum. dizer, que é aquilo vem qualquer coisa. Se nós não tivermos sentido crítico, se for banal, continua banal. Se nós tivermos sentido crítico, aquilo vai evoluindo para ser uma coisa extraordinária. Essa é a minha visão, eu tenho esta visão muito positiva de que as ferramentas são estas ferramentas de inteligência artificial, que eu chamo de teammates nestas nossas dinâmicas, são um mero instrumento para nós aplicarmos a nossa inteligência humana. De resto, é aí que se faz a diferença. Já falámos aqui, aliás, o Rogério já falou aqui de podermos utilizar a inteligência artificial para, de alguma forma, fazermos exercícios de Isso, respiração e isso. nos tranquilizarmos antes de um momento de exposição, mas e essa ferramenta pode, de alguma forma, ajudar quem tem este medo de falar em público a sentir-se mais confiante? Vejamos, é só a ferramenta por si, não. A ferramenta ajuda-nos a lidar com os nossos medos e com as nossas ansiedades, não é? Não foi disso tudo. Mas é engraçado, e agora entramos aqui um bocadinho no domínio da ficção científica, que já é a realidade. É verdade, é verdade. Isto é brutal. Estão a surgir algumas ferramentas que se chamam. Nós estamos numa fase agora onde todas estas ferramentas, os Claudes, os Perplexities, os Uhum. ChatGPTs, o Copilot, o que seja, chamamos assistentes de inteligência artificial. Mas já estamos hoje em dia no mercado com aquilo que se chamam agentes de inteligência artificial. E são agentes conversacionais, tal como estamos aqui nós a conversar. E estes agentes conversacionais têm várias formas de interação. Pode ser, por exemplo, para atender chamadas. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, nós temos uma solução, um agente de inteligência artificial, que faz o customer care das empresas. E, portanto, as pessoas ligam para saber onde é que está a sua encomenda ou para fazer uma marcação no médico, consoante as empresas com quem nós estamos a trabalhar. E quem atende é uma voz humana, ok? Pode ser uma cópia da nossa voz, mas é uma voz humana, pode ser uma voz sintetizada, uma voz sintética, como nós chamamos, que faz o atendimento e que faz as pessoas. Há pessoas que contam a história do cão e a história do gato e a filha que vai chegar de avião e eles têm que se despachar e que têm que marcar o exame médico, essas coisas todas. Estes assistentes que têm uma função muito profissional, no nosso caso, têm agora umas variantes que estão a surgir desde setembro, outubro do ano passado, porque esta tecnologia evolui muito rapidamente, que são os personal assistants. O que é um personal assistant de inteligência artificial? Na realidade, tem várias formas. Uma delas, por exemplo, são personal companions. E este é uma dinâmica que está a surgir, que temos todos a olhar para ela Parece um com. bocadinho delicado. É um bocadinho delicado. Curiosamente, há alguns em Inglaterra, a Inglaterra está muito avançada nisto, tem uma série de empresas que trabalham isso. Por exemplo, para pessoas que sofrem de isolamento, Uhum. pessoas que vivem sozinhas e têm problemas de socialização, estão a ser receitados por psicólogos para, exatamente para as pessoas terem uma companhia, terem alguém com quem conversar e para falarem a miúdo. O Rogério tocou aí num tema que me é muito caro, que tem a ver com as vozes sintéticas. Verdade. Nós trabalhamos com voz. Como é que um comunicador deve sentir, neste caso, a inteligência artificial que rouba a sua voz? Não sei se a palavra roubar aqui foi um bocadinho exagerada, Mas mas é bom, percebeu a eu minha gosto, eu intenção, gosto, não eu gosto percebeu? de. Exato, sim, sim, eu gosto de extremar Foi um um bocado bocadinho as posições. provocadora. Claro, claro, e bem, até porque, como a Ana também e outros profissionais da rádio vivem, muitas vezes nós não conhecemos a vossa cara, conhecemos a vossa voz, é uma companhia. Eu lembro perfeitamente de estudar com o Oceano Pacífico e aquela Sim. voz entrava e ficava. Eu estava a estudar à noite, quando estava na universidade, e aquilo ficou sempre aquela voz, e não se esquece aquela voz. Estas são uma vozes radiofónicas, não é? Que ficam presentes e que são a nossa companhia e fazem todo o impacto. O que é que acontece? A primeira reação no mercado tem sido muito essa, que é a inteligência artificial e até mesmo por alguma utilização indevida, ou seja, há uma série de, chamemos de players no mercado, de empresas no mercado que olham para vocês e para as vossas vozes e para a vossa imagem, e se forem estrelas de cinema ou de televisão ou de telenovelas, e querem se apropriar delas porque querem fazer vídeos publicitários, o que quer que seja. E eu sou completamente contra isso, ou Pois. seja, temos que valorizar Tem aqui a questão ética, não é? isso, a componente ética, a componente moral, também Claro. associada, e os direitos de imagem, os direitos de autor, e os direitos, porque isto vai buscar uma série de coisas, os direitos de voz, na Claro. realidade. Há uma série de variáveis aqui. Acho que nós temos que ligar tudo isto a componentes de utilização de inteligência artificial com responsabilidade. E esta responsabilidade passa exatamente por isso, é não nos apropriarmos indevidamente daquilo que hoje em dia é direito e autonomia da pessoa. Dito isto, ok? Este é o pilar Sim. base. Onde é que eu vejo que isto pode ser visto, tirando estas utilizações que são subreptícias e que não devem ser feitas, não é? Da apropriação ou do, do, do roubo, ao fim e ao cabo, como a Ana dizia bem e provocatoriamente dizia bem, que é, então e se nós utilizássemos isto para o bem ou para coisas positivas? Curiosamente, a título de foice, há uma série de artistas que estão a registar a sua voz e a sua imagem.
para poderem tornar aquilo um negócio, Claro, ok? Porquê? Porque depois, tal como hoje em dia as músicas, cada vez que passam, têm uma taxa que é paga ao autor, não é? exatamente. Vai passar a mesma coisa com as vozes. E a parte engraçada é que sintetizar a voz de profissionais como a Ana podem ser coisas interessantes, por exemplo, para sistemas de conversação, podem ser coisas interessantes, por exemplo, para nestes personal companions terem uma voz que é mais radiofónica, que é uma voz familiar, e a pessoa diz, ai que giro, esta voz é-me Diz-me familiar, qualquer é uma coisa. voz calorosa, é uma voz potente, é uma voz cristalina, porque as vozes sintéticas são isso mesmo. É como o pudim sintético, né? Sim, Aquele sim, sim. adiciona-se água, nós sabemos que aquilo não é bem um pudim. O pudim da minha avó sabia coisas diferentes. E, portanto, as vozes sintéticas vão ser úteis para algumas coisas muito básicas, muito frias, chamemos-lhe assim. As vozes reais, com um modelo de negócio por trás, podem ser muito interessantes. Eu digo isto para vozes, digo isto para imagem, digo isto para tudo aquilo que sejam direitos autorais que nós tenhamos, ou direitos, acho que tem um nome mesmo legal sobre isso, e que pode ser mais uma linha de negócio para os profissionais que trabalham nos mídias, por exemplo. Nós com a voz conseguimos fazer uma coisa que é passar emoção. A minha questão é, as vozes sintéticas conseguem ou alguma vez vão vir conseguir fazer isso? Boa pergunta. Neste momento, não. Neste momento são sintéticas, ou seja, nós podemos lhe dar intuação, Uhum. podemos, esse por exemplo, nós conseguimos pôr um agente a fazer Pois, porque é só uhum, mas quando nós queremos, eu costumo dizer que energia transmite energia, provocar energia recebe energia, não é? Energia provoca energia. E neste momento não estão. As vozes sintéticas ainda estão muito frias, chamemos assim. Não são robóticas. Aqui há uns 2, 3 anos atrás percebi-se que era uma voz sim, sim, sintética, sim, parecia mas já robótica. não é. Hoje não. Nós conseguimos ter estas vozes profundamente humanas a fazerem as suas pausas, como nós fazemos, a dar intuação, mas daí a nós percebendo, isto ao fim de alguns segundos percebe-se que. Mas a Ana perguntava, vais ter ou não? Eu acho que vai ter essa capacidade. Porquê? Houve um estudo que saiu há coisa de foi há uma semana ou 2 semanas, foi há 2 semanas atrás, em que uma destas tools, uma destas ferramentas que permite fazer imagens e vídeos, fez um teste. Fez pequenos vídeos, um era real, o outro era sintético, era feito por isto. E para as pessoas detectarem qual é que era o real e qual é que era o sintético. E 60% das pessoas erraram. Acharam que o real, na realidade, era Era sintético. sintético. É isso. E, Hum. portanto, o nível a que estas tecnologias hoje em dia já nos conseguem levar, que eu diria que, se calhar dentro de uns 6 meses, estou a especular, dentro de Sim. uns 6 meses, um ano, aquilo que se passou com o vídeo e que se está a passar com o vídeo, muito provavelmente pode passar com a voz. E temos que olhar para isso, ok, então, garantindo, salvaguardando aquilo que são os direitos de quem tem essa voz, o que é que nós podemos fazer com isto? Há coisas Lá fantásticas. está, utilizar essa, aquilo que parece se calhar de repente como uma ameaça, É isso. Transformá-lo numa transformá-lo oportunidade. numa oportunidade, exato. Ah, já que estamos a falar sobre o medo de falar em público e as pessoas falam em público, com ou sem medo vão falando, a minha questão agora prende-se com o pós-falar em público. É possível a inteligência artificial, de alguma forma, dar-nos aqui um feedback da nossa performance? É verdade. Sei lá, avaliar o ritmo, a nossa clareza. Sim, Isso é essa é a possível? parte gira, é giro, porque acontece e há uma série de ferramentas hoje em dia que fazem isso. Vamos começar por aquelas que são mais encapotadas, que é uma série de empresas hoje em dia utiliza estes agentes de inteligência artificial, ou estas ferramentas de inteligência artificial, para fazer entrevistas a novos candidatos. E, curiosamente, nos processos de candidatura de uma série de posições, desde as mais simples de interação, por exemplo, no atendimento a um cliente num hotel, até posições de indivíduos que querem ir para áreas de consultoria. Uma das coisas que eles pedem é, faz um vídeo teu de 2, 3 minutos a falar sobre um tema sobre o qual te sentes muito à vontade. Eu não sei se a Ana já apanhou isso aí, pelo menos. Os processos Não. de entrevista, eu como tenho filhos nesta idade, eles têm que fazer vídeos. E quando eles fazem o vídeo, eu digo sempre, ok, já percebi, tu vais ser avaliado por um assistente. E ele, sim, sim, a pessoa que está do lado dele. Pode ser, mas eu diria que não, porque vocês devem se candidatar para essa posição. O meu filho estava a ser candidato para uma dessas posições. E disse, devem ser para aí umas 3.000 candidaturas. Não vais ter ninguém a olhar para 3.000 Claro. candidaturas. Então o que é que acontece? Existem ferramentas, por exemplo, para processos de recrutamento nas empresas, que pegam num vídeo destes e veem qual é a estrutura, porque eles depois conseguem transcrever aquilo tudo e analisar a forma como a pessoa se exprime, como comunica, se faz aquilo que nós dizemos, é um bom comunicador. Cá dentro temos uma série de coisas que nos dizem o que é um bom comunicador.
nestes agentes de inteligência artificial, programaram-nos para analisar o que é um bom comunicador. Então, analisam a cadência, a estruturação de ideias, a clareza do speech, da comunicação, analisa se gesticula ou se não, Sim. porque isso transmite uma determinada vivacidade ou não. Então, a parte engraçada é que estas ferramentas fazem scoring das pessoas com base na sua capacidade de comunicação. Mas está um bocadinho, as pessoas acham que estão a ser entrevistadas por alguém que vai ver o vídeo. Lá está, por uma pessoa de carne e osso e afinal Na não, não é? realidade não, é um agente. Na sua opinião, Rogério, qual é o papel da inteligência artificial, hum, no desenvolvimento contínuo de quem comunica? Temos ali na inteligência artificial um coach, um tutor. Exato, mentor, um tutor, se nós quisermos. Se calhar temos é que saber colocar lá as nossas questões de forma adequada. Eu acho que eu vejo isto em qualquer profissão, ok? E o tema da comunicação, eu acho que saber comunicar bem é um fator de competitividade para qualquer profissional. Quem sabe comunicar bem sabe convencer melhor os outros, sabe vender melhor as suas ideias, sabe transmitir melhor as suas preocupações, sabe liderar. Liderar hoje em dia é um ato de comunicação, claramente. E a segurança que tem e a capacidade que tem de comunicar e de estruturar o seu pensamento ajudam a todos os outros a dizer, olha, ele é uma pessoa credível, de confiança, transmite. A comunicação é um ato importantíssimo, na minha opinião, e portanto, por isso é que eu gosto deste tema, que acho que as pessoas não têm que ter medo nenhum, antes pelo contrário, têm que saber dominar essas ferramentas. Hum, eu acho que a evolução contínua, de melhoria contínua de um comunicador, nós vemos comunicadores excelentes, eles hoje em dia têm o coach físico, o coach psicológico, o coach que faz a preparação, portanto há uma série de coaches por exemplo, o Tony Robbins, que nós conhecemos, que é um ótimo comunicador, tem uma equipa de 12 pessoas permanentemente atrás dele, e atenção a isto e atenção àquilo, e não te esqueça, agora vai fazer o exercício antes de entrar em palco, não sei se ainda sabe, mas ele tem um trampolim cá atrás, aqueles trampolins que nós temos para Sim, os sim, miúdos, sim, sim. e ele está ali 4, 5 minutos a treinar, não, a aquecer ali, que lhe dá energia, portanto quando ele entra em palco ele parece que vem de E fazer também é uma forma de libertar a isso, a adrenalina, adrenalina, para a depois não ficar com atenção, aquele medo, com isso, aquele parece estar tenso, nervosismozinho. não é? Sim. E ele faz isso, e tem uma série de indivíduos que são especialistas na sua área. Agora pensemos que a inteligência artificial é o especialista que nós quisermos. O que acontece connosco é que nós temos que identificar o que é que queremos melhorar. É aquilo que eu estava a dizer, eu preciso de ti para me ajudares com isto. Então o que é que vamos fazer? Eu acho que a primeira coisa que é necessária para os bons comunicadores se tornarem-se ainda melhores comunicadores é este sentido de consciência. É onde é que eu não estou bem, onde é que eu devia estar melhor. E portanto podemos utilizar estas ferramentas para nos dizer, mas depois então eu preciso de um plano de ação para isto. Quem é que me pode ajudar? E estas ferramentas podem nos ajudar, ou porque nos dão exercícios de respiração, ou porque nos dizem onde é que nós podemos melhorar, ou que fazendo as perguntas certas, nos ajudam a estruturar melhor os nossos pensamentos e as nossas ideias, ou que nos ajudam a ter aquela regra dos três, não é? Que é 3 ideias, as pessoas absorvem mais do que 3 ideias, não. Então, tentar consolidar tudo o que eu tenho para dizer em 3 ideias, ajudar a fazer isso. Lembro-me a certa altura que eu achava que tudo o que eu dizia nas minhas palestras era um bocadinho boring. E dizia, tem que haver uma forma mais interessante. Eu lembro de ler um livro que era Say It Like Obama. E disse, que engraçado, vou ler isto. Então, era um indivíduo que tinha analisado os discursos do Obama, que tinham tido mais sucesso, e tinha feito uma análise de porque é que aquilo correu muito bem, porque é que teve tanto sucesso. Eu disse, olha que giro. Então encontrou ali 3 ou 4 regras. Boa, vou utilizar estas. Formas de estruturar o discurso. Isso, e chamadas de atenção que ele Uhum. fazia, e metáforas que ele fazia. Eu dizia, olha que engraçado, metáforas. Normalmente não faço metáforas. Boa, fazer metáforas. E depois vamos testando, porque o Claro. ato da comunicação é um ato de test and set, não é? Vamos experimentando, vamos E o corrigindo. que funciona para este público pode não funcionar para o público a seguir. Grande verdade, grande verdade. Ou seja, há audiências mais frias, em que nós temos que ter um determinado tipo de abordagem, que é para ser mais impactante. Há audiências mais calorosas, que funcionam exatamente ao contrário. Que aquilo, qualquer coisa que nós dizemos, ficamos ali meia hora em discussão. A nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. O tempo passa rápido. E eu só gostaria de, se calhar, aqui um bocadinho, a missão impossível, Hum. que é dizer a quem nos está a acompanhar e, portanto, tem este medo de se expor, de forma resumida, lá está, porque Uhum. estamos aqui muito tempo, ah, em que medida é que a inteligência artificial pode ser um aliado, ou seja, pode utilizar a inteligência artificial para, de alguma forma, superar aqui esse medo. Isso. Eu acho que a primeira coisa que podemos. Eu daria aqui três, mais uma vez, a regra de três, não é? Três, Estamos a vamos. falar. 3 dicas que podiam ser úteis para quem nos acompanha. Podia olhar para a inteligência artificial e dizer, ok, eu vou testar, vou experimentar. Acima de tudo, não tenham receio nenhum em experimentar. Como eu vos digo, não é um bicho-papão, acima de tudo, às vezes é este obstáculo de começar a experimentar. Depois vão ficar surpreendidos, positivamente surpreendidos. A primeira coisa que eu acho que deviam utilizar a inteligência artificial é, temos medo do quê? Desculpem.
Eu acho que a maior parte das pessoas tem medo, mas não consegue consciencializar ou racionalizar bem do que é que tem medo. É do quê? É de enfrentar a audiência, é de ter uma história que ninguém não interessa a ninguém, é de tropeçar no palco quando entra e cai estatelado. Cada um de nós tem medos, não Sim. é? Então acho que a primeira coisa é utilizarmos a inteligência artificial para tentarmos identificar qual é que é o medo. E podemos dizer, E olha, perguntar mesmo: isso perguntar, Eu olha, tenho medo. eu tenho medo, mas não sei bem do quê, e portanto, seguindo aquilo que tu sabes que são os medos de alguém que tem receio de falar em público ou de falar para uma audiência, quais é que lista-me os 10 medos mais comuns para ver se eu me identifico com algum, ok? Podemos fazer uma coisa mais next step, ou seja, aquela lógica de melhoria que era, olha, eu tenho medo, mas não faço a mínima ideia de qual é o meu medo. Vai-me fazendo perguntas até tu achares que saibas qual é que é o meu medo. É verdade, Boa, é verdade. passa a bola Isso, e ele vai para a fazendo inteligência perguntas, artificial. mas tens que ser disto, tens que ser daquilo, achas que se acontecer isto ficas bem ou ficas mal? E ele faz-nos 10, 15, 20, 30 perguntas, quando nós quisermos, até nós dizemos, "Olha, já chega, já fartei de... Exato. E ele diz, ok, então eu acho que os teus medos são este, este, este. Primeiro passo, utilizar a inteligência artificial para termos esta consciencialização. Segundo, se ele identificou um ou dois medos, ou se nós identificarmos um ou dois medos, utilizar a inteligência artificial exatamente para isso, que é, olha, eu tenho este medo. Segundo as boas práticas, ou segundo um livro qualquer, ele já consumiu, a inteligência artificial já consumiu muitos livros. E se nós sabemos Exato. que é um livro de boas práticas de comunicação, dizer, olha, segundo o livro X, ou o livro Y, ou o livro Z, e segundo este medo que eu tenho, dá-me aqui umas dicas úteis que eu deveria utilizar para reduzir o meu medo. Rogério, fantástico. Hum. Obrigada, gostei muito de Muito conversar obrigado. consigo. Continuávamos aqui a conversar durante mais uns 3 ou 4 No mínimo, episódios. no mínimo. Temos muito, isto é um daqueles temas muito ricos, mas muito obrigado pelo convite e por eu poder partilhar. Obrigada. Obrigado.